Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma Conferência Knowledge e vou dar a palavra agora ao nosso Dean, ao professor Filipe Santos. Muito obrigado, Daniela, e muito boa tarde a todos. É um prazer tê-los connosco neste encontro regular de conhecimento da Católica Lisbon, em que procuramos trazer à nossa comunidade os temas, as reflexões, as ideias mais relevantes para percebermos o mundo e para agirmos nas nossas carreiras e na nossa vida. E o tema que trazemos hoje, o tema de quando negociar, quando entrar em conflito, é por demais relevante, em particular no contexto atual. Estamos a viver hoje um conflito internacional que não esperávamos ver já nas nossas vidas. Sabemos que em muitas situações também há conflitos nas nossas empresas, na nossa vida pessoal também. Quereríamos ter todos mais harmonia e às vezes pensamos como é que chegámos aqui. E chegamos aqui porque se calhar há situações onde as pessoas sentem que têm que entrar em conflito, e para perceber um pouco esta realidade, esta tensão, temos o nosso caríssimo professor João Matos, nosso professor especialista em negociação e em liderança, que é responsável pelos programas da Católica Lisbon nestas áreas, e que vai lançar o programa de negociação, nova edição, a 23 de maio, e que com a sua reflexão sobre este tema nos vai com certeza ajudar a pensar um pouco no tema da negociação, no tema do conflito e como gerirmos melhor os desafios que nós temos. Podem colocar questões no chat durante a intervenção do professor João Matos e depois no final haverá um período de perguntas e respostas e iremos também abordar as questões ou reflexões que entretanto decidirem colocar no chat. É excelente ver quase já 200 pessoas a chegarem e a participarem. E, portanto, vai ser com certeza muito interessante e muito concorrido esta conferência de conhecimento. João, o palco virtual é teu, está sob a tua responsabilidade. Um abraço a todos e bom conhecimento. Muito obrigado, Filipe, e boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir e a ver bem. Neste nosso, para mim, final de tarde, para outras geografias poderão estar noutras horas. E vamos abordar hoje um tema que me é muito caro, o tema da negociação versus o lutar, digamos, vamos pôr assim, negociar versus lutar. Eu vou partilhar a tela. Portanto, o nosso tema, quando negociar, quando lutar. Eu, quando comecei a pensar neste tema, comecei por pensar num modelo que eu uso há muitos anos, que foi desenvolvido há muito mais anos do que eu uso, destes três autores, dois deles, a Jean Brett e o Stefan Goldberg, fazem o favor de termos uma boa amizade. O William Ury eu não conheço pessoalmente, mas um modelo em que eles se aperceberam, depois de lidarem com muitos conflitos, nomeadamente em minas de carvão, nos anos 80, aperceberam-se que as pessoas resolvem conflitos com três grandes linguagens, abordagens. Ou usam o poder, o obrigar o outro lado a fazer algo, seja porque eu sou chefe, seja fazendo ameaças, seja porque tu dependes mais de mim do que eu dependo de ti. Também utilizam os direitos. Nos direitos estamos a tentar determinar quem tem razão, desde os contratos, das normas legais, precedentes, o que já foi feito no passado, padrões de comportamento, justiça, enfim, duas linguagens que são muito utilizadas nos conflitos. A que nós queremos aqui hoje tentar trazer mais para cima da mesa é a linguagem da negociação focada nos interesses. E relacionando este modelo e dizendo que interesses é o que está por trás daquilo que as pessoas dizem que querem. Eu quero isto, é uma posição. Porque é que eu quero? É a minha necessidade, o meu desejo, a minha preocupação, é o meu interesse. E a técnica passa muito por passar das posições para os interesses, através de um processo de escuta. No entanto, este modelo, que é muito genérico, não responde totalmente aqui ao quando negociar, quando lutar. Dá-nos umas ideias, porque se pensarmos um pouco, os interesses estamos na linguagem da negociação, os direitos e o poder estamos mais na linguagem da luta, do confronto, seja pelo poder, seja pelos direitos. E vamos tentar focar nesta dicotomia entre negociar e lutar. Voltando ao modelo dos interesses, dos poder, direitos e interesses, podemos dizer que devemos usar o lutar, os direitos, o poder, em circunstâncias como estas, quando o outro lado não quer conversar connosco,
Quando estamos num impasse, tentamos resolver da melhor maneira, mas eles não discutem, eles não querem cooperar. Quando estamos quase no acordo, e isto muitas vezes é uma tragédia, porque imaginem uma guerra em que estamos quase no acordo e, apesar disso, os combates aumentam no terreno. Para quê? Para que cada parte vá para a mesa da negociação clamando que está a vencer e, como tal, o outro lado tem que ceder na mesa da negociação. Ou então, quando queremos dar um sinal que isto não pode ser, não somos parvos. Provavelmente estão a pensar nisto e a pensar no conflito que o professor Filipe Santos trouxe aqui logo no início, esta tragédia que todos nós conhecemos na Ucrânia. Quero dizer-vos já o seguinte: este webinar não é especificamente sobre a Ucrânia, não é sobre isso. Mas tudo o que é aqui dito e que vamos discutir é totalmente aplicável. Aliás, este quadro começa já por ser aplicável. Regressando ao negociar e lutar. A grande dificuldade para decidir quando negociar e quando lutar é uma dificuldade que tem a ver com digamos que aqui um confronto entre o pragmatismo e os princípios. E há uns anos, em 2010, um autor, que é um professor de Harvard, que é este homem, Robert Mnokin, escreveu um livro que tem um título forte. O título é este. Vamos ficar no When to Negotiate, When to Fight. Aqui Devil não tem qualquer conotação religiosa. Devil, para este professor de Harvard, é o diabo, porque ele utiliza a palavra diabo, não com sentido religioso, mas com o sentido de o diabo nas nossas negociações é alguém que quer o nosso mal, que não coopera, em quem nós não confiamos. É nessa lógica que é um diabo. Mas vamos pôr de lado a palavra diabo. Vamos ficar sim no quando negociar, quando lutar. E trago aqui, como exemplo das dificuldades e da tensão entre o negociar e lutar, um outro conflito, como vos disse, não o da Ucrânia, mas um que aconteceu há 60 anos atrás e que nunca estivemos tão perto de um confronto nuclear como nesses 13 dias. Estou a falar dos 13 dias daquele conflito a propósito dos mísseis de Cuba, que nos vai ilustrar esta dificuldade. O pragmatismo muitas vezes leva-nos ao negociar, enquanto que os princípios levam-nos ao lutar. Quando o pragmatismo e os princípios nos levam na mesma direção, não é assim tão difícil decidir. Mas quando o pragmatismo nos leva para o negociar e os princípios nos levam para a lutar, aí é que a coisa fica mais difícil. Como é que eu decido? Por qual é o caminho? Então vamos ao tal conflito que eu vos dizia, que ilustra isto muito bem. 13 dias, de 16 a 28 de outubro de 1962, em que nunca estivemos, melhor dizendo, tão próximo de um conflito nuclear. E como, penso que foi o Einstein que disse, que eu não sei, dizia ele, como vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas sei como vai ser a Quarta, com paus e pedras, porque não fica cá nada. Quem eram os grandes intervenientes? Do lado americano, o John Kennedy; do lado russo, soviético, na altura, o Nikita Khrushchev. E depois, como interveniente aqui, não vou dizer secundário, mas um ator muito importante deste conflito, o Fidel Castro, o líder cubano. Então o que é que se passou? E vamos fazer aqui uma cronologia dos acontecimentos, em que vamos ver esta tensão entre negociar, lutar, quando o lutar era uma guerra termonuclear e não estaríamos aqui para conversar hoje. Dia 15 de outubro de 1962, um dia antes daqueles 13 dias, os analistas da CIA detectam que os russos, os soviéticos, estão a construir em Cuba instalações onde nessas instalações vão ser montados mísseis nucleares apontadinhos aos Estados Unidos. Estas são as fotos, ou uma das fotos, em que estes aviões, que eram os U-2, os U-2 não é uma banda rock, era inicialmente este avião, o U-2, que era um avião espião, que voava muito, muito, muito alto, fugia não só aos radares, mas acima de tudo aos mísseis soviéticos, mas vão ver que depois já não era bem assim. Portanto, era quase impossível interceptá-lo. E este avião tira fotografias que detecta o que é que está aqui a passar.
Estes mísseis seriam capazes de atingir quase todo o território dos Estados Unidos. Temos aqui Cuba, por exemplo, estavam a 234 milhas de Miami. Eu tentei encontrar uma distância em Portugal que seja relativamente semelhante e a distância que eu encontrei foi Lisboa-Braga. Lisboa-Braga. Ou seja, é ali ao virar da esquina. Se calhar um míssil demorava 2 minutos a chegar a Miami. Isto era absolutamente inaceitável para os norte-americanos. Então o que é que acontece? O presidente, então no dia 16, primeiro dia desta crise, vamos chamar-lhe o primeiro dia, encontra-se com uma equipa de conselheiros para discutir o que é que vamos fazer. E é colocado em cima da mesa, são colocadas 3 opções pelo secretário de Estado, secretário da Defesa, desculpem, na altura, o Robert McNamara, um homem muito conhecido. As 3 opções eram: ou vamos para a negociação por via diplomática, com o Fidel Castro e com o Khrushchev. Recordo o seguinte, ou digo o seguinte: ao contrário de hoje em dia, que é mais fácil conversarmos, na altura não havia linha direta entre os russos e os americanos. Portanto, as conversas eram muitas vezes mediadas por embaixadores, não era pegar no telefone e falar com a outra pessoa. Isso é posterior. Portanto, isso dificulta imensas coisas. Outra hipótese, que foi pensada, vamos, nós americanos, fazer uma quarentena. Porque uma quarentena? Não lhe chamaram um bloqueio, porque na realidade é um bloqueio naval, uma quarentena, porque se fosse chamado um bloqueio era um ato de guerra. O que era quarentena? Não entra nada, não sai nada por via marítima de Cuba, para interromper se ainda houvesse instalações a chegar, ou material a chegar a Cuba. Mas infelizmente para os americanos, hoje sabe-se que as ogivas nucleares já estavam em Cuba. Por outro lado, a terceira alternativa, ataque aéreo, destruímos os mísseis. Só que o que é que vai acontecer? Provavelmente vão morrer técnicos e militares soviéticos. Isto é inaceitável para os soviéticos. Vai haver um contra-ataque soviético, provavelmente em Berlim, e a partir daí, incontrolável, guerra nuclear. Felizmente que o tal grupo de conselheiros, juntamente com o JFK, que optaram por aqui. Reparem que eu estou a usar o vermelho para o lutar, o verde para negociar. E eles optam pela negociação. Reparem que a quarentena naval não é bem uma negociação, é o ganhar tempo para poder fazer uma negociação por via diplomática com mais calma. Digamos que é um paliativo. É um Benuron para a febre e depois vamos dar um antibiótico para resolver o problema. No dia 22, um discurso dramático no sentido de drama, uma coisa muito forte, do presidente norte-americano, que diz aos americanos o que se passa. Discurso de 18 minutos. Discurso forte. Em que ele, no final, a partir do minuto 9:42 segundos, começa a enumerar o que é que vai fazer. E a primeira coisa que ele diz que faz é o bloqueio. Bloqueio, quarentena. Ele usa sempre quarantine. Claro que os jornais não vão na conversa do quarantine e põem logo blockade of Cuba. Portanto, bloqueio. E os jornais, provavelmente, estas notícias estão a inflamar os ânimos. Coisa que ninguém queria. Porque inflamar ânimos leva a ninguém perder a face e alguém carrega no botão. Então, os Estados Unidos, que comunicavam com os russos por cartas, por telegrama, mas em formato de carta, digamos em tamanho de carta, enviou uma carta. Eu estas não traduzi muita coisa, mas esta parte não traduzi, para dizendo aos russos, aos soviéticos, ao Khrushchev, que queremos que, e isto é enviado à carta antes da conversa ou da press conference. Porquê? Porque o JFK queria que o Khrushchev soubesse em primeira mão e não pela imprensa. Portanto, vai dizer: eu vou dizer isto aos meus concidadãos, vou mostrar a nossa vontade e determinação. Eu estou a usar aqui uma tonalidade vermelha porque isto é um aviso, não é uma ameaça, é um aviso de guerra. E ao mesmo tempo apelando às negociações, mas com os avisos de guerra. Reparem esta linguagem dual. É uma na guerra, uma na negociação. Andamos aqui entre o cravo e a ferradura. Depois, dizem mais uma vez que nós vamos fazer o que quer que seja para proteger a nossa segurança e a dos nossos aliados. E aquilo que estamos a fazer neste momento é versão mínima. Podemos aumentar muito mais.
Vejam lá alguém que tem o microfone ligado e que depois há som de retorno e é desagradável para todos. E depois, mais uma vez, o apelo às negociações. Entretanto, depois desta carta e deste dia 22, dia 23, o Khrushchev responde ao JFK, rejeitando a exigência para retirar os mísseis, insistindo que são mísseis puramente defensivos. É para defender Cuba. Porquê defender Cuba? Porque no dia 17 de abril de 1961 tinha havido uma tentativa de invasão de Cuba, a célebre invasão da Baía dos Porcos. Tinha sido um tremendo desastre de dissidentes cubanos, cerca de 1000 dissidentes que foram completamente derrotados. E tinham o apoio o apoio e armas equipados pelos norte-americanos. Portanto, isto é para defender Cuba, porque vocês já atacaram Cuba. Então está aqui a carta do Khrushchev, aqui ele diz que isto é meramente defensivo, ao que o JFK responde, é defensivo, mas vocês é que iniciaram a crise ao enviar secretamente mísseis para Cuba. Aqui está a resposta com, desculpem, mas quem começou com isto tudo não fomos nós. Reparem que estamos aqui em umas linguagens perigosíssimas, perigosíssimas. Estamos na linguagem do lutar e isto facilmente descamba. E facilmente descamba quando alguém entra numa lógica muito emocional. Entretanto, o Khrushchev envia outra carta, dia 24, muito indignado, e dizendo que estão a ser intimidados pelos americanos. A carta tem aqui uma série de coisas, e coisas como, isto é um ultimato, o que é que fariam se fosse ao contrário, se fôssemos nós a fazer isso aos Estados Unidos, isto estão a querer intimidar-nos, estou aqui a pôr o vermelho, porque isto é a linguagem de lutar. Lutar, isto é banditismo, isto é contra a lei, contra a moral, a moral e a lei está do nosso lado, isto é uma agressão, os americanos violaram todas as regras e vamos tomar todas as medidas necessárias. Eu estou só a focar-me na parte mais a vermelho. Com tudo isto, já temos o tal bloqueio, a quarentena, os cargueiros soviéticos começam a voltar para trás, mas há ali um momento complicadíssimo, em que este petroleiro não para, continua e não para. Felizmente o petroleiro passou, os americanos deixaram passar, porque o JFK considerou que este é um petroleiro que não leva armas, portanto, deixar passar. Felizmente. Se têm afundado este petroleiro, que era soviético, já estávamos no caminho da guerra. Depois, dia 26, o Fidel Castro enviou uma carta ao Khrushchev que ataquem primeiro. Deem cabo deles. O Khrushchev ignora a carta e, por sua vez, envia uma carta ao JFK apelando a conversarmos. Vão ver muito verde. Muito verde. Everyone, toda a gente necessita da paz, tanto os capitalistas como os comunistas. Nós, comunistas, somos contra todas as guerras. Isto está na carta. Não vamos ficar intoxicados nem com paixões, nem com emoções. Nós declaramos pelo nosso lado que podemos parar com o envio de navios desde que vocês declarem que nunca vão invadir Cuba, nem apoiar quem quer que seja que queira invadir Cuba. E aí nós até retiramos os nossos adidos militares que temos em Cuba. Mas, ao mesmo tempo que está a linguagem da negociação, também vejam aqui a vermelho. Há aqui alguma coisa da linguagem da guerra. E a linguagem da guerra, ele usa esta imagem de um nó que temos que, para desatar o nó, não podemos puxar cada um do seu lado, senão fica o nó cego e as forças terríveis da guerra termonuclear, mas queremos desatar o nó. Reparem as duas linguagens. Isto para mim é muito, muito sintomático, esta tensão e como estavam no fio da navalha. Depois, há aqui um momento complicadíssimo, que é a batida deste avião. Este avião, que era o 2, e este homem morre. Aliás, é a única baixa humana desta guerra, que não chegou a ser guerra, desta crise. Mas uma pessoa é uma pessoa. Não deixa de ser uma tragédia. O JFK não considera isto como um ataque bélico, porque considera que isto foi quase um erro, que não foi o Khrushchev que disse para abater o avião. E isto salva a face dos americanos e, ao mesmo tempo, permite não entrar na senda da guerra. Pois era imparável. O Khrushchev, entretanto, e aqui foi perigosíssimo, porque o Khrushchev, entretanto, enviou uma outra carta a dizer que os Estados Unidos, para além de tudo aquilo que já tinham os russos exigido, nunca mais tentarem invadir Cuba ou apoiarem o que eu quero fazer, pede ainda que retirem os mísseis
americanos que estavam na Turquia com esta carta. Portanto, se nós retiramos os nossos de Cuba, vocês têm que ter aos vossos da Turquia. Reparem que isto depois, estas negociações enormes, resumem-se a estas pequeninas coisas. O que é que fazem os americanos? Respondem que, que aliás é muito inteligente do lado do presidente. Se o presidente norte-americano respondesse a esta carta, o Khrushchev não podia andar para trás porque ia perder a fase. Então o que é que faz o JFK? Ignora esta carta e, em vez de responder a esta carta, que também é para retirar os mísseis da Turquia, responde à primeira que não falava dos mísseis. Finge que não ouviu. E isto permite ao Khrushchev aceitar isto sem perder a face. É uma maneira de lidar com uma ameaça. Uma maneira clássica de lidar com a ameaça é ignorar a ameaça. Portanto, ele responde desta maneira, e se lerem o que ele está aqui nunca fala em mísseis da Turquia. Fala no anterior. Vocês retiram os mísseis de Cuba, nós retiramos o bloqueio e nunca mais invadimos ou apoiamos qualquer invasão de Cuba. E a promessa até hoje foi cumprida. Entretanto, há uma reunião muito tensa entre o irmão do Kennedy, Robert Kennedy, Bob Kennedy, e o embaixador soviético em Washington. Esta imagem não é real dos acontecimentos, porque não há fotografias deste acontecimento, é de um filme sobre estes acontecimentos. Filme de 2000, que é este filme. Filme muito, muito, muito interessante. Só sobre isto, sobre estes 13 dias da crise dos mísseis. Finalmente, a situação desanuvia, entra no desanuviamento, digamos, resolve-se, quando o Khrushchev concorda com a proposta americana. Como está aqui. Nós queremos a paz e vamos desmantelar as armas. Reparem que o que acaba por vingar é a linguagem verde, ou seja, a linguagem da negociação, por contraponto à linguagem vermelha, que eu estou a usar aqui o vermelho, que seria a linguagem da guerra, ou da luta. A Casa Branca parece que apresenta isto como uma grande vitória da posição dura do JFK, mas isto não é uma boa ideia, porque isto é menosprezar os soviéticos. Não é uma boa ideia, não é nada uma boa ideia. Eu tenho que ser benévolo, tenho que ser magnífico, tenho que ser, qual é a palavra que eu devo usar aqui? Benévolo, não pode, tenho que dar a oportunidade ao outro lado, do outro lado sair de face levantada. Porque, na realidade, o que aconteceu não foi um braço de ferro como está aqui. Não foi isto. Foi, sim, uma negociação, um compromisso de encontrar um terreno comum, uma área comum, no mundo nuclear muito perigoso. E, como disse, mais tarde, em 63, o Kennedy, em 63, ele, infelizmente, como sabem, foi assassinado antes do final do mandato, em novembro de 63, portanto, isto é uns meses antes. Mas ele, nesta cerimónia, diz o seguinte: acima de tudo, enquanto defendem os seus interesses vitais, as potências nucleares devem evitar confrontações que obriguem o adversário a escolher entre uma humilhante derrota ou uma guerra nuclear. Pôr as pessoas entre estas duas coisas não vai correr nada bem. Nada bem. Porque entramos não a pensar, mas a reagir emocionalmente. Então, tudo isto para ilustrar esta dificuldade entre os pragmatismo e os princípios. E aqui a solução foi uma solução pragmática, no caso da crise dos mísseis, e ainda bem, porque senão não estávamos aqui a ter esta conversa, ainda bem que foram pelo pragmatismo, mas como vamos ver, não podemos esquecer os princípios. Então, o que é que nós devemos fazer quando estamos a decidir se vamos negociar, se vamos lutar? O que é que nós podemos fazer? Há alguns pontos a ter em consideração. O primeiro, não deixe as suas emoções decidirem sozinhas. Não decida apenas com o coração, ou se quiserem, com a amígdala. Já vamos ver o que é isso. Por outro lado, não se esqueça, e eu gosto de dizer desta forma, de fazer uma análise desapaixonada, fria, calculista, das diferentes alternativas de atuação. Com o seu lado muito mais racional. E cuidado que se deixar o emocional em roda livre, o racional desaparece. Terceiro, não esqueça as questões ético-morais. Depois de fazermos esta análise de custos-benefícios, ou se calhar até durante, mas preferia dizer depois, temos que lançar sobre isto um filtro ético-moral. Não podemos ficar apenas no utilitarismo. E isto é super importante.
Vamos ao primeiro ponto. Não deixe as suas emoções decidirem sozinhas. Há algumas armadilhas. O Robert Monokine identifica uma série delas, eu seleciono algumas que gosto particularmente, e que são armadilhas das emoções, da amígdala, que nos levam a caminhos que podem ser muito perigosos. Ou um caminho de recusar intransigentemente negociar, com esta lógica de nós, eles, este tribalismo, nós estamos certos, eles estão errados, e é tão fácil criar esta lógica de nós, eles. Numa sala, se eu disser as pessoas do lado direito são o grupo A, as pessoas do lado esquerdo são o grupo B, já está uma tribo. Imediatamente. A demonização do outro lado. O outro lado é o demónio. O outro lado são maus. Estão inerentemente errados. E desumanização. Eles nem sequer são pessoas. Se estudarem alguma coisa da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente o palco do Pacífico, a guerra no Pacífico entre os americanos e os japoneses, e se vê, é um assunto que eu estudo com alguma regularidade, é um assunto que me interessa, mas posso dizer-vos que, se forem ver a publicidade, os cartazes de propaganda, e tenho aqui alguns, eu aqui no meu escritório não tenho algumas coisas dessas, os japoneses eram retratados graficamente quase como macacos, não pareciam humanos. E os japoneses faziam quase a mesma coisa dos americanos, para desumanizar. E se eu desumanizo, é mais fácil ser mau em relação a alguém que não é humano. Os nazis fizeram a mesma coisa em relação aos judeus. O retirar-lhes o nome nos campos de concentração e pôr-lhes um número gravado na pele é retirar-lhes a humanização. Já não são pessoas porque nem nome têm. Têm um número, como de quase de gato se tratasse. Superioridade moral. Nós temos a razão toda do nosso lado e a moralidade do nosso lado. Mito da soma fixa, que é uma coisa muito da negociação. O que é o mito da soma fixa? É o achar que só posso ficar bem se o outro lado ficar mal. É achar que se eu ganhar 2, o outro lado vai perder 2. E isto leva a conflito, leva a confronto. E eu gosto de dizer o seguinte, se calhar algumas pessoas vão sorrir, mas eu gosto de dizer o seguinte, e estou a tomar de empréstimo as palavras de um homem que é um ex-negociador de reféns do FBI, o Sr. Chris Voss. Escreveu um livro muito interessante recentemente que se chama Never Split the Difference. Nunca aceito dividir a diferença, penso que é essa a tradução em português, do livro cá em português. E as palavras que eu gosto muito são estas. O outro lado não é o inimigo. O inimigo é a situação. Sempre. O inimigo é a situação. E ele lidava com sequestradores, com pessoas que tinham reféns. Ou me dás 1 milhão ou começa a matar. A situação é o inimigo, não é o outro lado. Sequestro da amígdala é quando ficamos reféns da nossa amígdala, que é uma coisinha que nós temos aqui no nosso cérebro, cá bem profundo, que entre outras coisas leva-nos a 3 reações. Ou atacar, ou fugir, ou ficarmos paradinhos, a ver se corre bem. Muito útil no passado, quando passávamos à volta de uma pedra e aparecia um pedregulho e aparecia um animal. Tínhamos de decidir em milésimos de segundo se o animal me quer comer, e o melhor é fugir ou ficar paradinho, ou se o animal é para eu comer e o melhor é atacar. A amígdala não pensa de formas, digamos, racional. A amígdala reage. É um mecanismo de sobrevivência também. Mas se tomamos decisões tão importantes como estas, que nós estamos aqui a ver hoje, só pela amígdala, não vai correr muito bem. Uma vez houve uma senhora que me deu esta imagem para a amígdala, ainda hoje de manhã num grupo falei nisto, que eu gosto muito desta imagem, que é a amígdala da onça. A amígdala da onça. E depois o grito de guerra, vamos a eles. Reparem que tudo isto são armadilhas tremendas para recusar negociar e lutar. Mas também há armadilhas que nos levam a negociar quando se calhar não devíamos fazer. Negar que há diferenças, não, isto somos todos, não, todos queremos a mesma coisa, isto somos todos amigos, e a circunstância é que levou a isto, que podemos chamar de racionalização contextual, não, isto é a circunstância, temos de desculpar o que eles fizeram, e há coisas que são indesculpáveis, que são inaceitáveis. Partilha da culpa, pois se isto aconteceu, nós também temos culpa, não é só o outro lado. Ou então um win-win ingênuo que a todo custo queremos um acordo.
a paz a todo o custo. Ou algo que ficou tristemente conhecido na história como o appeasement. O appeasement ficou tristemente conhecido como aquela estratégia para que não haja luta, conflito, aceitamos tudo de inaceitável que o outro lado está a fazer. O caso clássico é 1937, 38, ainda 39, quando o primeiro-ministro inglês, o Neville Chamberlain, foi aceitando sucessivas coisas que o Hitler não podia fazer, mas que foi fazendo. Nomeadamente a invasão dos Sudetas, que era uma região de fala alemã, vou dizer assim, da Checoslováquia, que o Hitler invadiu e os ingleses, os franceses, os italianos também, permitiram que ele fizesse isso, porque a ideia era, não, principalmente os ingleses e os franceses, nós não queremos é guerra. E fomos aceitando, ficou conhecido como o appeasement e não foi a melhor maneira. Agora, a grande armadilha, se quiserem, de tudo isto é esta: é decidirmos com as emoções e depois arranjamos uma justificação super racional desta nossa decisão totalmente emocional, para largarmos estes grandes conflitos, uma coisa tão distante a todos nós. Comprámos algo que se calhar não devíamos ter comprado. Foi caro e não precisamos. Mas no momento compramos. E depois de comprarmos, temos a seguinte conversa connosco próprios. Pois, eu de facto precisava disto. Mas eu estou-me a enganar a mim próprio. Estou a tentar ter uma justificação racional de uma decisão eminentemente emocional. E isso pode ser muito perigoso. Portanto, cuidado com as armadilhas emocionais. E como dizia o Robert Kennedy, voltando à crise dos mísseis, estávamos de acordo que nenhuma das partes queria uma guerra em Cuba, mas era possível que qualquer das partes poderia dar um passo que, devido a razões de segurança, orgulho ou face, e reparem como eu não tinha dito que não, este webinar não é sobre a Ucrânia, mas tem tanto a ver com a Ucrânia, e isto aqui, está toda a gente a olhar para isto e a pensar, o que eu estou a ver aqui, segurança, orgulho ou face, obrigaria a uma resposta idêntica da outra parte, a qual, por sua vez, pelas mesmas razões de segurança, orgulho ou face, causaria uma contra-resposta e uma escalada até ao conflito armado nuclear. Uma ideia que eu gosto muito para não me deixar aprisionar por uma decisão meramente emocional. Vem de um homem que eu prezo bastante, que eu já falei há pouco nele, a propósito do modelo Poder, Direitos e Interesses, que é o William Ury. E a ideia é o ir à varanda, go to the balcony. O que é isto da varanda? É a capacidade, numa decisão muito difícil, de, em vez de decidir pressionado emocionalmente ali, no momento, eu ter a capacidade de mentalmente sair da situação, ir à varanda, que é uma metáfora para um lugar mental e emocional em que ganho perspectiva, acalmo-me e controlo as minhas emoções. É o sair daquela situação, apesar de eu estar na situação. Como se eu estivesse a ver uma peça de teatro em que eu sou simultaneamente ator e espectador, público. E é ir para o público. E se a vida é um palco, e todos nós somos atores nesse palco, então a varanda é um lugar a partir do qual podemos ver toda a peça a desenrolar-se com maior clareza, aquilo que eu acabei de vos dizer. Para nos observarmos a nós próprios, é muito importante ir à varanda em todos os momentos, especialmente antes, durante e depois de qualquer conversa difícil ou qualquer negociação complicada. Eu gosto muito desta ideia do go to the balcony, para não decidir ali na emoção do momento. Segunda ideia. Veja lá. É só uma folha assinada. Segunda ideia. Agora que tentamos controlar as nossas emoções, vamos desapaixonadamente fazer uma análise de custos-benefícios das diferentes alternativas de atuação. Como eles fizeram, eu mostrei-vos com as 3 hipóteses de Robert McNamara. Para tentar fazer isto, o que é esta imagem? Para que os nossos braços emocionais, a vermelho, sejam controlados pelos nossos braços racionais. Gosto muito desta imagem. Se calhar devia praticar isto mais vezes do que pratico. Em que o que é esta análise racional? E isto agora é uma lógica muito de modelo negocial.
Vamos tentar ver os tais interesses, as necessidades, as preocupações, os anseios, as preocupações, os medos, tanto os nossos como da outra parte. Tanto tangíveis, desde dinheiro, recursos, o que seja, aquilo que nos preocupa, e os intangíveis, como a nossa reputação, como o respeito. Eu não posso ser desrespeitado. Este país não pode perder a face. E fazer a mesma análise para o outro lado. Há muita gente que faz isto, mas fica nos nossos. E esquece de tentar perceber a perspectiva do outro lado. E perceber a perspectiva do outro lado não é para concordar com o outro lado, é para compreender o outro lado. E para tentar encontrar uma solução que tenha em conta os meus interesses e os teus. Depois vou tentar encontrar alternativas que tenham em conta estes interesses. Alternativas a nós, pode ser cooperação, pode ser direitos, poder, aquilo que eu vos mostrava no modelo inicial, e para eles a mesma coisa. Que alternativas é que há para resolver isto? Como fez o Robert McNamara. Que acordos é que podemos chegar? Começar aqui a fazer uns esquemas, umas possibilidades, protótipos de acordo. Acordos que, se calhar, são bons para nós e aceitáveis para eles. Eu gosto de dizer o seguinte, muita gente fala no win-win, no ganhar-ganhar. E depois acha que ganhar-ganhar é 50-50, é dividir a meio. Não é nada disso. Ganhar-ganhar é algo que para eles seja aceitável e que para mim, se for ótimo, melhor ainda. Há uma obra de um autor que o título é qualquer coisa como Good for them, great for us. Bom para eles, ótimo para nós. Vamos tentar ver os custos destes acordos, custos diretos do acordo e custos indiretos, como, por exemplo, perdas de imagem, precedentes criados que possam ser super perigosos. E, por fim, vamos implementar o acordo, não esquecer que, será que o outro lado é confiável e vai cumprir o acordado? Não sei se vai. E sanções, penalizações, no caso de eles não cumprirem. O que é que vai acontecer? Porque se não acontecer nada, por não cumprirem, então o incentivo para não cumprirem é enorme. E esta análise é uma análise que deve ser feita, deve ser pensada, ponderada, de forma desapaixonada, fria e calculista. Eu gosto destas 3 palavras. Desapaixonada, fria e calculista. Mas não podemos ficar aqui. Depois temos que lançar sobre isto as tais questões ético-morais. E vou dar aqui uma frase que eu acho que resume muito bem do que é que estamos a falar nestas questões ético-morais. Não existe a maneira certa de fazer a coisa errada. Se está errado, se a solução que me aparece da análise fria, calculista, desapaixonada é eminentemente errada do ponto de vista ético-moral, não há maneira certa de fazer isto. Não há maneira certa de fazer a coisa errada. Muito bem. Com estes 3 cuidados, vamos ainda concretizar um pouco mais. Como decidir se negociamos ou lutamos? 4 grandes coisas. Compare sistematicamente os custos-benefícios, como naquela imagem, aquele balanço, aquela balança, entre benefícios e custos e riscos. Não faça a análise sozinho, sozinha. Ouça outros menos envolvidos emocionalmente para controlar a sua amígdala. Vá à procura de pessoas que estão mais afastadas, que têm uma capacidade de olhar de forma mais desapaixonada. Estamos demasiado, se calhar, aquecidos pela situação. Por exemplo, olhem um conflito em que tantas vezes as pessoas vão para lutar. 2, para não falarmos só de guerras, de tragédias. Umas tragédias mais pequeninas, mas não deixam de ser tragédias. 2 conflitos. Divórcio litigioso com filhos menores. 2, partilhas. Heranças. As famílias dão-se todas muito bem até fazerem heranças. E entram muitas vezes em lógica emocional, em que eu não quero ficar bem, eu quero é que tu fiques mal. Complicado. 3, negocie até prova em contrário, ou seja, comece por negociar. Dê o benefício da dúvida à negociação. Mesmo que tenha muito poder, comece pela negociação. Dê-lhe o benefício da dúvida. Comece por aqui. E vá ao poder ou aos direitos apenas se a negociação não funcionar. E não o contrário. Não use a negociação como último recurso, mas como primeiro recurso. E, por fim, não se esqueça que quando a sua decisão tem impacto noutros,
se é o líder de uma equipa, de uma organização, de uma comunidade, do que seja, as suas decisões emocionais não o vão afetar só a si. Vão pôr em causa muita gente. Tenha cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Não é por si, é pelos outros. Muito bem, e para fecharmos e abrirmos as perguntas, e penso que estamos bem em termos de timing, então pragmatismo versus princípios. Afinal, devo negociar ou lutar com o inimigo? E a resposta, e tentando adaptar palavras do Robert Monocchio, que eu gosto tanto destas palavras, para me dizem tanto, a resposta pode ser esta. Nem sempre devo negociar com o inimigo, mas devo tentar negociar mais vezes do que me apeteceria. Nem sempre devo negociar, mas devo tentar negociar mais vezes do que me apeteceria. Para não ficar prisioneiro das emoções, mas também para não entrar no imperativo moral que eu não falo com aquela gente. Dê o benefício da dúvida ao falar com aquela gente. Muito bem. Está na altura de conversarmos um pouco. Colegas que estão, digamos, nos bastidores a gerir aqui a nossa sessão. Não sei se já temos perguntas, se... Ainda não temos nenhuma questão no chat, mas convido todos a fazê-lo ou então a ligarem o microfone e a conversarem com o professor e a exporem a vossa questão. Momento desconfortável que ninguém diz nada. Temos então uma questão, professor. Okay, Qual a importância e os perigos das negociações de bastidores num caso de conflito grave? Os perigos da negociação de bastidores num caso de conflito grave. Parece-me que a negociação de bastidores, se calhar mais do que perigos, é uma oportunidade de usar essa negociação para tentar resolver esse conflito grave. Provavelmente através de uma mediação. Nós ainda não falámos aqui da mediação, é uma ferramenta muito útil, muito importante para conseguirmos negociar sem lutar. Termos alguém que faz a mediação. E esse alguém que faz a mediação pode trabalhar nos bastidores. Na diplomacia é muito falado da shuttle diplomacy, a diplomacia vai e vem. O que é isto? Comunidade A está em riscos ou quase em conflito com a comunidade B. A, B. Em conversar entre eles está muito difícil. Então temos um mediador, uma mediadora, que vai falar com o A, percebe os interesses, as necessidades, as preocupações do A, vai falar com o B, tenta perceber a mesma coisa, e vai propondo soluções, acordos, e vai levando esses acordos a um lado e ao outro lado, até chegar a um ponto em que as duas partes estão de acordo com esse acordo, com essa resolução, sem nunca terem falado entre eles. E podemos chamar a isso uma negociação de bastidores, porque eu vou atrás da cortina, digamos, tentar que as partes sejam mais razoáveis. Qual é a vantagem de ser um mediador? Eu regresso ao divórcio litigioso, com filhos menores. Quando ela faz uma proposta de regulação do poder, antigamente chamava-se parental, agora por questões de género chama-se parental, e regulação da custódia dos filhos, portanto os filhos pequenos, menores, no momento em que ela faz uma proposta e que o marido ou o ex-marido sabe que a proposta vem dela, a resposta é imediatamente não. E porquê que é não? Porque vem dela. E vice-versa. Mas se a proposta não vier dela ou dele, mas vier da mediação, deixa de ter esta carga emocional. Esta carga emocional chama-se nestes conflitos a reactive devaluation, a desvalorização reativa. Eu desvalorizo não porque não gosto da proposta, mas porque não gosto de quem fez a proposta. E a mediação, se quiserem de bastidores, pode ajudar. De qualquer forma, eu fiquei curioso de o que é que quem fez a pergunta, o que é que estava a pensar em termos de riscos. Seria ali umas negociações um bocadinho
em que alguém vai pagar a fatura? O que é que seriam os riscos que estava a pensar? Estamos então a aguardar que o João diga quais são os riscos que estava a pensar, mas agora temos bastantes perguntas. A próxima é do Sr. Carlos e pergunta: como ser tolerante com quem é intolerante? Pois, como ser tolerante com quem é intolerante? Eu diria o seguinte, primeiro tentar perceber as razões da intolerância, através de um processo de escuta, interessar-me pela intolerância, tentar perceber o que está por trás disso, para perceber o outro lado. Não é para concordar com o outro lado, é para o perceber, para perceber de onde é que a pessoa vem. E depois disso, tentar mostrar o nosso ponto de vista. Se eu, com sucessivas tentativas, o outro lado continua intolerante, então se calhar também tenho que mostrar uma faceta um pouco mais dura do meu lado. Mas não responderia à intolerância com intolerância. Responderia à intolerância, há pessoas que vão sorrir com o que eu vou dizer, responderia à intolerância com curiosidade. Tentar perceber o porquê da intolerância. O que não é concordar com a intolerância. É tentar perceber de onde é que a pessoa vem. Porque, quanto a mim, isso facilita muito o tentar desmontar essa intolerância e, se calhar, ultrapassar isso. Agora, entrarmos num duelo de quem tem razão. Eu gosto de uma frase que me ajuda. A frase é: queres ter razão ou queres resolver o problema? Queres ter razão ou queres resolver o problema? Mais questões? A próxima questão é do Luís, que pergunta: devemos então assumir que devo sempre negociar, a não ser que a questão atinja gravemente os princípios? Por outro lado, negociar sem menorizar o outro. Será assim? Eu iria tendencialmente por aí, sem ingenuidades, sem o tal appeasement, sem entrar por aí, não é desculpar tudo, mas dar o benefício da dúvida à negociação. Tentar começar por aí. Não tentar começar pela lógica do conflito, estou aqui a pensar no lutar, mas tentar, na linguagem de poder ou direitos, mas tentar começar pela negociação. Dar o benefício da dúvida, dar a primeira hipótese à negociação. Mesmo quando temos poder para impor uma solução. Tentar começar pela negociação. Se não funcionar, então aí temos que usar cartas mais duras. E não fazer o contrário. Porque depois de entrar na lógica da luta, é mais difícil entrar na negociação. Eu prefiro entrar na negociação e, se isso não funcionar, então a luta. Mas há casos, na história, em que não se negociou e foi-se direto para a luta. O caso, talvez mais paradigmático, e lá vou eu à Segunda Guerra Mundial, o Churchill, que ou havia quem do lado inglês defendesse uma negociação, isto no início da guerra, 40, 41, em que os ingleses estão sozinhos, ainda os americanos não entraram na guerra, só entram em dezembro de 41, com Pearl Harbor, mas havia quem do lado inglês defendesse uma solução negociada, uma paz negociada com o Hitler. E o Churchill, não. Nunca quis isso. Nunca quis isso. Porque provavelmente sentia o imperativo moral de: eu não vou negociar com quem já fez isto, 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 isto. Ou seja, dar o benefício da dúvida ao negociar, mas se quiserem de uma maneira muito direta, não sermos parvos. Muito bem. Mais perguntas? Então, temos uma pergunta da Maria Luísa, que pergunta: como negociar com pessoas que hierarquicamente se sentem superiores e que fazem uso disso? Pois, negociar para cima. Negociar para cima. Olha, eu aí apetece-me dizer várias coisas. A primeira é usar a arte suprema da persuasão. O que é a arte suprema da persuasão? Dar ao outro lado acima as razões para decidirem aquilo que nós gostaríamos que a pessoa decidisse, mas sentindo a pessoa que as razões não são nossas, mas são delas. Ou seja, em vez de tentarmos convencer acima que nós temos razão e o outro lado não tem razão, é darmos as razões ao outro lado, para o outro lado se convencer a si próprio que aquilo que está a defender não é o melhor.
Ou seja, não esqueça que a decisão não pode ser imposta por nós, mas tem que ser tomada por cima. Vá de forma mais indireta. Não tente vencer a conversa, tente encontrar uma solução em que o outro lado sente que tem autonomia. E uma das formas de o fazer é interessar-se pelo outro lado, é escutar. O FBI, com reféns, é muito bom nisso, é escutar o outro lado. Se estudarem um pouco do que é a metodologia de negociar com sequestradores, desenvolvida pelo FBI nos anos 70, o primeiro passo é escutar o outro lado, é escutar o criminoso que quer matar 50 pessoas se não lhe dermos 5 milhões. É começar por escutar. Não é começar por entrar ali a matar. Porque quando entramos a matar, morrem os maus e os bons. E a mesma coisa no negociar para cima. Para mim, o negociar para cima é negociar com quem tem mais, se calhar, relativamente mais poder do que nós. Temos que ser mais indiretos. Temos que encontrar uma linguagem em que o outro lado sente que quem comanda a conversa é o outro lado e não somos nós. E isso faz muito através de um processo de escuta. É muito por escutar e menos por tentar impor a nossa razão. Muito Mais bem, questões? temos muitas questões, não sei se vamos conseguir dar resposta a todas, mas o Paulo pergunta: tentar negociar com uma parte beligerante não é sinal de fraqueza, ou seja, partir em déficit na negociação? Pois, se já temos o conflito armado, é a tal tragédia que eu vos dizia. Por vezes, quando estamos a tentar negociar, os combates aumentam para cada um tentar mostrar que está a vencer a guerra e para que o outro se submeta, ceda mais na mesa negocial. É um sinal de fraqueza. Será um sinal de fraqueza se eu interromper completamente a via do lutar. Vamos esquecer uma guerra. Vamos para uma outra guerra, uma guerra jurídica. Estamos em tribunal e eu, ao mesmo tempo, mantenho o canal de comunicação aberto com o outro lado para tentar conversar e tentar resolver por via extrajudicial. O que é que seria, quanto a mim, provavelmente um erro? Era eu interromper o lado judicial para tentar resolver extrajudicialmente. Eu tenho que mostrar ao outro lado que, se continuares na beligerância, eu vou-me magoar, mas tu também te vais magoar. Eu não sei se estou a ser claro nisto. Vamos abrindo a frente negocial sem esquecer o mostrar ao outro lado que a luta não é um bom caminho. Se esquecemos a luta, o outro lado pensa: mas para que é que eu vou negociar se eu estou a vencer isto? Eu tenho que mostrar que não estás a vencer. Portanto, o melhor é conversarmos. E aí não é um sinal de fraqueza. Muito bem, vamos então passar à próxima questão, diria que a última, antes de a professora Céline encerrar a sessão. A Sara pergunta: quando a outra parte não quer negociar e os colocamos numa posição em que têm de aceitar os termos, como evitar que se crie um clima de guerra fria e retaliações futuras? Portanto, quando o outro lado não quer negociar, mas nós temos a capacidade de impor. Penso que seja essa a pergunta. E como nós não queremos que depois haja retaliações no futuro. Penso que será essa a pergunta. Eu iria pelo seguinte caminho. Não impunha totalmente, ou seja, dava alguma latitude ao outro lado para o outro lado ver alguns dos seus interesses satisfeitos no acordo que eu tenho a hipótese de impor. Ou seja, eu tenho que ajudar o outro lado a sentir que as suas principais preocupações também estão a ser atendidas neste acordo. Não pode ser eu ganho e tu perdes. Se calhar será eu ganho bastante e tu ganhas alguma coisa. E mais, super importante quanto a mim, e muita gente esquece disto, ajudar o outro lado a ter um discurso interno de vitória. Quando os americanos prometem, e cumpriram até hoje, que nunca iriam tentar invadir Cuba, nem apoiar quem quer que seja que tentasse invadir Cuba, eles permitem ao Khrushchev sair de face levantada, de cabeça levantada, de ter um discurso de vitória, de poder dizer internamente, e naquela altura o Khrushchev, a sua posição era complicada, aquilo podia haver golpe interno e ele ser encostado, como depois aconteceu posteriormente,
Mas com isto permite que o Khrushchev tenha este discurso interno. Eu consegui que os americanos nunca mais invadissem Cuba, nem apoiar ninguém. Portanto, Baía dos Porcos nunca mais vai acontecer. Portanto, é uma vitória para o Khrushchev. Se eu conseguir que o outro lado se reveja minimamente no acordo, pedir-lhes também inputs e ao mesmo tempo ajudá-los a eles apresentarem o acordo internamente como uma grande vitória, o risco de retaliações é bastante menor. É um pouco isto. No final não continua a apertar. No final alivia a pressão. No final alivia a pressão para que o outro lado possa sair de cabeça levantada. E a amígdala não ajuda nada nisso. A amígdala ajuda a destruí-los. E não é essa a ideia. Porque eu vou necessitar deles. Vamos continuar a conversar. Eu dou cabo deles e eu apetece-me terminar estas respostas com uma frase do Mahatma Gandhi, da Índia. E o Mahatma Gandhi, a certa altura, disse, eu vou aqui apresentar a versão um bocadinho mais longa, a frase é mais ou menos isto. Olho por olho, dente por dente, acabamos todos cegos e desdentados. Olho por olho, dente por dente, acabamos todos cegos e desdentados. Não é uma boa ideia. Muito obrigado pelas vossas excelentes perguntas. Já temos aqui a professora Celine, a Cassis Moedas, que imagino que vá fazer já de seguida o encerramento da sessão. Exatamente, João. Obrigado, João. Obrigado a todos. Realmente foi uma grande sessão no contexto onde é que realmente todos temos interesse neste tópico. Quando é que deveríamos negociar? E é interessante que a conclusão do João é que deveríamos sempre mais negociar mais do que estava previsto antes de mudar para outra opção. Eu conheço o João já há muito tempo e eu sei que ele tem razão e que tem muita experiência nesta área. Queria aproveitar para agradecer a todos a vossa presença, as perguntas que fizeram ao João. Parabéns ao João, obrigado a todos e relembrar que esta área de negociação é uma área que é muito importante para a Católica. Temos um programa a começar daqui a pouco tempo e a deadline para a application é o dia 16 de maio, então tem só 11 dias para se inscrever para quem quiser e começa no dia 23 de maio. Obrigada a todos e até a breve para mais negociação com a Católica e com o João. Obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado.